Oi, pessoal! Estamos aqui então para mais um seminário, né? No tema da História das Ciências, hoje História das Ciências Nacional, e aí buscando que esses conhecimentos tão importantes sejam cada vez mais acessíveis e que a nossa área vá se tornando cada vez mais acessível, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca de 59 anos, eu tenho os cabelos cacheados na altura do pescoço, estou usando um óculos de armação vermelha, atrás de mim tem uma parede branca e umas plantas. E aí é com muita alegria, né, que eu dou as boas-vindas às nossas convidadas e vou passar então a palavra para o Léo, que vai apresentá-las e conduzir então o seminário. Muito bem, obrigado, Thaís. Eu sou Leonardo, homem, 42 anos, cabelos curtos, estou com uma camiseta azul, atrás de mim uma parede branca, à minha esquerda uma estante com livros. Hoje a gente vai fazer um seminário, vai tocar na história da ciência nacional, né? Então, a gente está aqui recebendo a professora Beatriz Cortella, a professora Mônica Regina, e eu vou apresentar rapidamente as duas, tá? Eu agradeço de antemão a disponibilidade de vocês, a gente já teve que transferir a aula para hoje, por causa da paralisação da quarta-feira, então eu agradeço demais a disponibilidade de vocês. Bom, a gente se vê bastante, né? Quando a gente tinha aquela época lá que a gente ia presencial fazer banca, né? A gente se vê bastante em Bauru, né? Então, eu vou apresentar a professora Beatriz Saleme Correia Cortella. Ela é doutora e mestre em Educação para a Ciência, pela Unesp, de Bauru. É especialista em Metodologia Didática de Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, licenciada em Física e Ciências pela Universidade Federal de São Carlos e licenciada em Matemática pelo EMP, também licenciada em Pedagogia, com ênfase em Administração Escolar. Ela é membro do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, CNPq, interessa-se por temas relacionados ao ensino de ciências, formação de professores, inicial e em serviço, tendo como recortes a docência universitária, metodologias de ensino, programas e reformas curriculares. A professora Beatriz, ela é professora da Unesp, né, no campus Bauru, e também trabalha no programa de pós-graduação de Educação para a Ciência do mesmo campus. A professora Mônica Regina, ela é licenciada em Química pela Universidade Estadual Paulista, no campus de Bauru também, possui um mestrado em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Unesp de Bauru, e membro do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências, GPEC, cadastrado no CNPq. Então, agradeço novamente a professora Mônica, a professora Beatriz, elas vão trazer, então, aqui a temática. Hoje é um seminário bem... ele vai trazer uma mistura de vários temas, tá? A gente vai focar na temática e da história da ciência nacional, mas aí elas vão trazer também temas como história em quadrinho, como utilizar isso para trabalhar a história da ciência, então é bem amplo aqui o tema de hoje, tá? Agradeço de novo, fiquem à vontade. Muito obrigada pelo convite. Posso falar pelo nome da professora Bia. Nós ficamos muito felizes, né, por ser convidada, por estar tendo essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho. E espero aí que possa gerar bastante discussão e servir aí, talvez, de inspiração para futuros trabalhos. E é isso. Na hora que puder começar, vocês só me falam. Não, fica à vontade, À vocês vontade? podem começar, Então tá. tranquilo. Vou pôr aqui, um minutinho. Aí se por um acaso, no meio da apresentação, minha internet der alguma falhadinha, aí vocês me avisam, porque eu não vou estar mais enxergando vocês, nem o bate-papo. Aí vocês me falam. Pessoal, eu sou a professora Beatriz, né? A gente vai fazer aqui a apresentação de maneira bastante dinâmica. Eu vou estar acompanhando aqui o chat. Então, se vocês quiserem ou levantar a mão ou fazer comentários, Mônica, fica tranquila, eu vou acompanhando isso para você. A gente está Obrigada. vendo a sua tela, tá bom?
E sintam-se à vontade, viu, gente? Que a gente adora conversar. Se você deixar, a gente fala até mais do que deveria, tá bom? Um abraço. Obrigada, queridas! Bom, então, meu nome é Mônica Regina. O trabalho que eu vim apresentar para vocês aqui hoje é o meu trabalho de mestrado, que ele é intitulado Histórias em Quadrinhos como material didático para aproximação da história e filosofia da ciência ao ensino dos elementos químicos. Minha orientadora foi a professora Sandra Gatti e, ao longo de todo o processo, a Beatriz também foi minha co-orientadora, né? Então, como o professor Testoni já falou, no meu mestrado eu trabalhei com essa aproximação, né, entre histórias em quadrinhos e a história e filosofia da ciência, onde um dos meus resultados foi a questão da ciência nacional, que eu vou trazer aqui para vocês também, entre outros resultados. E agora no doutorado eu estou trabalhando com ciência e arte, né, trazendo essa relação, tendo aí também a história e filosofia como plano de fundo aí. Então, esse trabalho, após, né, a defesa, como foi orientado, ele acabou gerando aí outros trabalhos dentro dessa mesma temática, né, onde a gente conseguiu aprofundar algumas análises, né? Alguns já foram publicados, outros ainda já foram aceitos para serem publicados. Então, a partir depois dessa defesa, a gente conseguiu, por exemplo, traçar uma relação, analisar a forma como a HFC estava sendo desenvolvida e presente dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente olhou também o potencial das histórias em quadrinhos em abordar temáticas históricas, ou de transitar ali entre as dimensões representacionais, não só no ensino de ciências, mas não só no ensino de química, mas também no de física e de biologia, né? A gente conseguiu publicar também ali o nosso estudo piloto, né? Que aí antes da gente fazer a aplicação de fato, que foram os resultados que eu trouxe na dissertação, a gente fez essa aplicação teste desse piloto, que também gerou resultados muito interessantes. Então, aí depois, para quem tiver interesse aí nessa temática, a gente pode entrar em contato, né? Vou trazer, disponibilizar o meu contato aí no final, e aí nós podemos fazer trocas de materiais, conversar sobre. Então, eu vou começar trazendo aqui um pouco sobre essa introdução, a fundamentação teórica aí desse trabalho. A história e filosofia da ciência, ela vem tendo assim a sua aproximação ao ensino, ela é defendida por diversos autores da área, né? Enquanto uma abordagem de ensino. E dentre aí diversas linhas historiográficas que existem, a gente acabou optando pela nova historiografia da ciência, né, que se difere bastante dessa historiografia tradicional, mais positivista, que a gente encontra muito presente ainda hoje dentro do ensino de ciência, né. Então essa linha historiográfica, ela encara a ciência dentro de um processo, né, um processo que ele está sempre em construção, né, e aí, dentro desse processo, ela vai considerar não só as continuidades, como também as descontinuidades, né, as rupturas, os erros, o trabalho coletivo, né, ela não vai olhar aí somente para datas, nomes, né, os considerados aí os pais da ciência, o pai de alguma teoria, de algum conceito. Então ela vai olhar para a complexidade desse processo, né. E ao fazer esse movimento de olhar o contexto, né, o que influenciou a construção de um determinado conhecimento, eh ela aproxima o aluno, o professor, o leitor, no caso, do fazer científico de fato, né. Então ela acaba humanizando essa ciência, porque vai mostrar que essa ciência ela não é detentora aí de uma verdade absoluta, que não são grandes gênios, uma classe elitizada ali que vai ter essa possibilidade de fazer ciência, né. Então ela acaba humanizando mais. E, consequentemente, ao problematizar esse processo científico, ela acaba proporcionando também uma reflexão mais crítica sobre a ciência, né. Então ela foge muito dessa questão do positivismo, porque ela vai começar a questionar o que levou à construção desse conhecimento, o porquê disso, né. E com isso ela acaba auxiliando nessa superação da falta de significação das aulas de ciência, que a gente vê muitas vezes
os alunos, né, o que que é isso? Para que é isso? Por que que eu vou usar isso, né? De onde veio isso? E a história e filosofia da ciência, essa abordagem, ela vem justamente para fazer esses questionamentos, dar respostas a esses questionamentos, né? E aí, quando você olha para o processo, ao invés de único exclusivamente para o produto da ciência, a gente acaba dando uma maior significação para aquele conhecimento, né? Então, de uma maneira geral, ela auxilia nessa desmistificação da ciência, dessas visões equivocadas que a gente tem sobre esse campo científico, né? Então, apesar dela contribuir muito, esse tipo de abordagem contribuir muito para o aprimoramento do ensino de ciência, há diversos obstáculos que dificultam a, a sua inserção, né, em colocar em prática, né, que as pesquisas colocam que geralmente esses obstáculos estão relacionados com colocar em prática aquilo que a gente que defende pela teoria, né. E ali, dentre esses obstáculos, a gente pode citar as lacunas presentes na formação inicial dos professores, né, que às vezes essa abordagem historiográfica já às vezes é inexistente ou acontece também de maneira equivocada já na formação inicial de professores e depois isso já se encontra presente na prática docente. As questões mais burocráticas, envolvendo aí os documentos que regem a educação básica, questão administrativa, os vestibulares, né, que determinam muito o andamento, as escolhas que são feitas ali dentro das escolas, né. E dentre esses obstáculos, a gente acabou focando na falta de material didático adequado. Por quê? Algumas pesquisas feitas diretamente com os professores, eles apontam que a questão da falta de tempo hábil, muitas vezes levam eles a ter ou esses professores a ter como única fonte ali de material, esse material didático que é disponível para eles. E muitas vezes o conteúdo histórico aí, ou ele é inexistente, ou ele é, é voltado ainda para essa historiografia mais tradicional, né? Como se fosse algo mais ilustrativo ali, um quadro mostrando, fulano descobriu tal coisa no ano tal, né? Sem informações que vão agregar de fato ali a esse conhecimento. Então, é nesse contexto que a gente pensou nas histórias em quadrinhos como uma opção aí de material, né, no caso que a gente desenvolveu, para servir aí de fonte, né, para alguns professores e pesquisadores que queiram fazer esse tipo de abordagem, né, ter aonde já consultar, né. E por que que a gente pensou nas histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, elas possuem 2 códigos aí principais, que é a questão do visual e do verbal, que as diferem dos mais variados aí meios de comunicação ou gêneros textuais, né. Então o visual referente aí à paleta de cores, aos desenhos, né, aos personagens, a ambientação, as onomatopeias, as metáforas visuais, os requadros, os balões, né, são todos detalhes ali que estão presentes na HQ, né, que é muito característica dela. E a questão verbal, que geralmente inclui, né, a questão do diálogo, e possui aí uma narrativa mais breve e mais objetiva, né. E por ser um material ali muito presente no cotidiano dos alunos, geralmente aí são os primeiros contatos que os alunos têm com o tipo de leitura é por meio de HQs, ela tem esse potencial de despertar muito interesse, né. Ainda mais por elas se diferem aí desses meios mais tradicionais, gêneros textuais mais tradicionais que a gente encontra dentro do ensino de ciências, né. Então, pensando nisso, que surgiu essa ideia de talvez elaborar uma HQ, né, que fizesse uma abordagem, historiográfica dentro desses aspectos, desses nortes da nova historiografia da ciência, para trabalhar um assunto específico que, no caso, seriam os elementos químicos da tabela periódica, né. Em relação então ao ensino de química, né, um assunto aí, um conteúdo que é de suma importância aí tanto na educação básica quanto no ensino superior, e que a gente vê que passam-se os anos e, de uma maneira mais geral, prevalece aí uma abordagem mais tradicional, voltada aí mais para
mais tecnicista, né, olhando ali para os símbolos, né, o que significa cada número, né, mas sem desenvolver de fato essa ideia do que é o elemento químico, qual é a história por trás desses elementos, né, como que é o processo para você passar a conhecer um novo elemento ou sintetizar um novo elemento, né. E como eu falei, isso é algo que a gente vê seria esses elementos químicos da tabela periódica, né. E a gente vê que isso está presente tanto nessa formação inicial e também na prática docente, então acaba virando como se fosse um ciclo, né. Então a gente pensou que esse tipo de abordagem histórico-filosófica, ela poderia, aprimorar, de certa forma, a noção referente a esse conteúdo, né. Então todo esse contexto, nos levou à seguinte questão, né, que fundamentou todo o trabalho. De que maneira o contato de alunos do ensino médio com uma HQ acerca da história das pesquisas sobre o elemento químico lítio, elaborada a partir de reflexões sobre HFC, pode proporcionar o aperfeiçoamento de noções referentes ao processo científico e dos aspectos que envolvem a ideia de elemento químico. Então, no caso da nossa história, a gente traz a história dos estudos sobre o elemento químico lítio, em específico, né? Só que depois, por meio da metodologia traçada e dos questionários, a gente tenta levar isso para um panorama mais geral. Né? Até porque não teria como desenvolver a história aí de todos os elementos. Então, a gente traz um como exemplo, né? E depois a gente tenta levar por meio dos questionamentos e do resto da metodologia que eu vou explicar mais para frente, levar esse aspecto mais geral sobre os elementos químicos e sobre o processo científico também. Então, essa pesquisa ela foi qualitativa, um estudo de caso. Teve aí a gente fez uso da observação participante, né. O público-alvo foram os alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública, né. Esse ano a gente determinou, né, que fosse no primeiro ano do ensino médio, por ser nesse período onde os alunos teriam, contato com esse conteúdo de elementos químicos da tabela periódica. E nós confeccionamos uma HQ, que é essa imagem aqui do lado é a capa, né, dessa HQ. A gente confeccionou ela por meio do site Pixton, né, depois eu posso falar um pouco mais sobre ele ou como foi esse processo de confecção, caso alguém tenha interesse. E basicamente, né, a gente traz ali, ah, diversas pessoas, diversos momentos desse processo aí da construção do conhecimento acerca desse elemento químico em específico, né. E por que o lítio, né? Por que a gente escolheu o lítio? Porque o lítio ele é o único elemento da tabela periódica que tem um brasileiro envolvido nesses estudos, né. E aí, no caso, que é esse senhorzinho que está representado aí, o brasileiro é o José Bonifácio, né, que depois mais para frente eu vou falar um pouco mais, né, sobre ele, e que é o José Bonifácio que a gente conhece aí pela história do Brasil, né, e ele esteve envolvido aí nesses estudos, sobre esse elemento. Então, na tentativa aí de contribuir para um maior reconhecimento da ciência nacional, né, porque a gente sabe, que apesar da divulgação científica ter aumentado ao longo dos anos, principalmente aí, né, com a internet, com a disponibilização aí dos bancos de dados, a gente sabe que ainda há um distanciamento entre o que é produzido na academia e o que chega de fato à comunidade ou nas escolas, né? E que isso é muito perigoso. E isso gera um impacto cultural muito grande no que se refere a essa valorização da ciência, que é o que mais para frente eu vou discutir com vocês, né? Então, no caso do lítio, quem me deu essa informação foi um professor da licenciatura, né? Porque ao longo de toda a do meu curso, eu não tive contato com história nacional, história da ciência nacional, né? Com exceção em uma disciplina desse mesmo professor, onde foi convidada uma aluna da pós-graduação e ela, por um mês, ela deu aula, né, ali ela estava fazendo estágio e ela apresentava pra gente a pesquisa dela, né, que se eu não me engano era de doutorado.
e a pesquisa dela era um estudo biográfico sobre o Vital Brasil. Então esse foi o único contato que, por exemplo, ao longo de 5 anos da minha graduação, que eu tive contato com a ciência nacional. E aí quando eu cheguei a comentar com esse meu professor a ideia que eu estava tendo para o mestrado, e em qual, elemento químico escolher, a justificativa, ele que me veio, falou assim: você sabia que o elemento químico do lítio é o único da tabela periódica que tem um brasileiro?", né, e tal. E aí ele me deu essa informação e a partir dela a gente construiu, fui fazer as pesquisas, né, tanto sobre ele quanto o elemento químico em si, e nós construímos essa HQ, né. E o instrumento de constituição dos dados foram as notas de campo e os questionários, e os dados eles foram analisados por meio da análise de conteúdo. Então vou falar, resumidamente, como que foi essa estratégia pensada, né. Então a observação participante, ela se deu ao longo de todo o processo, né, em diferentes níveis. Então no início era mais de observação, depois teve observação com participação, né, depois aumentou essa relação aí, essa troca aí entre a pesquisadora e os alunos. Então o objetivo da observação participante foi conhecer o contexto formativo dos alunos, né, proporcionar o contato entre os mesmos e a pesquisadora, e promover algumas discussões que contribuíssem para a atividade proposta com a HQ a fim de responder a questão de pesquisa, né. Então, ao longo teve essa observação participante, a gente observou algumas dessas aulas da professora, aulas sobre elemento químico da tabela periódica. Depois nós aplicamos o primeiro questionário, né. Esse primeiro questionário, ele tinha o objetivo de compreender as concepções alternativas dos alunos acerca de elemento químico, já desenvolvidas durante o processo formativo, né, analisar como esses alunos percebiam a aplicação dos elementos químicos em seu cotidiano e quais seus conhecimentos a respeito dos cientistas brasileiros, né. Após esse primeiro questionário de levantamento de concepções alternativas, nós desenvolvemos uma roda de conversa, né? Porque, como eu disse, enquanto a HQ ela trabalhou com um assunto específico, no caso o lítio, né? E depois a gente tentou levar para um geral. Então, essa roda de conversa anterior à HQ serviu ali para fundamentar esse tipo de material, né? E foi mais num sentido mais geral. Então, o objetivo dessa roda de conversa foi discutir com os alunos as mudanças que ocorrem com os modelos científicos, partindo de exemplos de modelo de classificação dos elementos químicos da tabela periódica, discutir como o tempo ele é relativo nas pesquisas científicas, tomando como exemplo as pesquisas acerca dos elementos químicos, e verificar quais fatores, na opinião desses alunos, influenciam o desenvolvimento de uma pesquisa científica, né? E após essa roda de conversa, a gente teve a aplicação dessa história da HQ, e após a leitura dela, a gente teve esse segundo questionário, que teve o objetivo de analisar as possíveis contribuições da abordagem da HFC por meio da HQ, né, tanto no que se refere aí ao processo científico, quanto ao que se refere à noção sobre elemento químico, né, que pôde ser percebida após a leitura dessa HQ, dessa história em quadrinhos que a gente produziu. E aí, como que se deu a análise de conteúdo? Então, quando nós pensamos, né, nas perguntas que seriam feitas ao longo da roda de conversa e nas informações que a gente que estavam presentes ali na HQ, a gente elencou quais seriam as possíveis contribuições que isso poderia, proporcionar aos alunos no que se refere à compreensão sobre a noção de elemento químico, ao processo científico em relação à própria HQ em si, né. Então nós elencamos essas possíveis contribuições, né, sobre em quais aspectos ela poderia contribuir, né. E a gente transformou isso nas nossas categorias de análise. E aí, a partir das respostas obtidas nos questionários, tendo aí também, todo as notas de campo ali para ajudar a gente nas análises, nós categorizamos essas respostas e analisamos, para depois chegar nas nossas conclusões, né. Então, nós criamos diversas categorias, né, em relação ao reconhecimento de aplicação de elementos químicos, visão utilitarista, complexidade da construção do conhecimento, a origem da nomenclatura,
dimensões representacionais da química, o trabalho coletivo na ciência, a questão da demanda do tempo, né, entre outros. Aí, devido ao tempo, né, dessa apresentação, eu acabei trazendo apenas algumas dessas categorias para mostrar para vocês alguns desses resultados que obtivemos, né? Bom, agora eu vou trazer assim, começar a trazer para vocês algum desses resultados e dessas discussões que nós fizemos neste trabalho. A gente inicia a nossa discussão apresentando algumas dessas aulas que foram observadas da professora, né? Então, essa professora, ela era bacharel licencianda em Química, né? Então, ela tinha uma formação na área, de fato, e essa aqui foi basicamente a aula que ela deu sobre elementos químicos e tabela periódica, né? Foi uma aula de 50 minutos mais ou menos ali. Então, esse texto que está aqui nesse slide foi uma transcrição do texto que ela passou na lousa. Então, os alunos tinham que copiar esses textos e depois ela passava explicando cada um desses pontos. E esse era o material de fonte ali que os alunos tinham disponível para eles, né? No que diz respeito à abordagem histórica, a professora ela se limitou ali, podemos dizer, nesses três primeiros, no segundo e no terceiro ponto ali do texto, que ela fala que a tabela atual é um produto de uma evolução de vários modelos de tabela e que a tabela foi criada pelo químico russo Mendeleev, né? E no momento da explicação dela, ela coloca essa noção de evolução de vários modelos de tabela não é necessariamente, não é aquela ideia de evolução de que o modelo ele foi mudando conforme o tempo, ao longo do tempo, mas de acordo com o seu contexto. Não, essa ideia de evolução é como se fosse tal coisa é melhor do que a do passado, né? Desconsiderando completamente o contexto onde cada coisa foi sendo desenvolvida, foi sendo proposta, né? Por isso que é algo que até a professora Bia direto comenta nas aulas dela, que é o perigo do uso dessa palavra evolução, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai usar essa palavra para a gente não acabar ou simplificando demais um processo ou supervalorizando ali um processo, ou como no caso que a gente fala, né, de viguismo, de julgar o passado com os olhos do presente, né? Porque o que acaba acontecendo? Que isso é uma discussão que a gente até trouxe depois, né, por causa dessa aula do que a gente observou, a gente incluiu essa discussão na roda de conversa, né? Porque ah, outros modelos, né, já tinham sido propostos ao longo do tempo, esses modelos esses que não são citados em nenhum momento na aula, né? E só que quando você desconsidera, né, por exemplo, o modelo ele é proposto dentro do que se tem conhecimento naquela época, naquele momento, né? Então, até aquele momento, o que a gente tem conhecimento, ele respondia ao tipo, à lógica de classificação de uma determinada tabela, né? Conforme o tempo vai passando, novos elementos foram sendo conhecidos ou sintetizados, né? Novas características desses elementos passam a ser estudados e conhecidos, e aí para de responder à lógica de classificação. E com isso, uma nova tabela é proposta, né? E isso chegou até a do Mendeleev, que até aquele momento era a que melhor respondia, que melhor conseguia classificar todos os elementos encontrados até aquele momento. Só que, quando ela coloca, né, que o Mendeleev ele é considerado o pai, né, da tabela periódica, dá a impressão que a tabela que a gente utiliza hoje, ela é literalmente a mesma proposta por ele. E não é, embora siga a lógica proposta, né, pelo, por esse químico, houve algumas modificações, né, nessa tabela, né, por outros químicos ali, mas isso também não é citado. Então, aí que está o problema da gente trabalhar apenas com um único nome, né, com essa simplificação do processo científico. E fora isso,
Essa aula dessa professora, ela se limitou ali a falar qual que era a lógica, né, dessa disposição das famílias, dos períodos, o que significava cada um desses símbolos, né, por exemplo, o número atômico significava a letra, né, no caso, tipo, o H significar o nome do elemento hidrogênio, né, o peso do elemento e tal. E depois ela desenhou na lousa, né, essa tabela com alguns elementos representativos, e no final da aula ela passava frases mnemônicas para os alunos tentarem decorar essa ordem, né, mesmo ela deixando claro que isso não ia ser cobrado em prova. E cada momento que ela falava o nome de um elemento, ela dava alguma aplicação ali do cotidiano. Então, por exemplo, ela falava assim: o tungstênio ele está presente na lâmpada, o carbono está presente no grafite do lápis, né. Então ela sempre trazia, assim, um exemplo de aplicação ali no cotidiano, né. Então essa foi basicamente essa a aula sobre em nenhum momento ela fala o que que é de fato um elemento químico, nem nada. Na aula seguinte, ela já traz reações químicas, onde os alunos teriam que, eh fazer essa transposição entre o que é o elemento químico, significa cada coisa presente ali na tabela, dentro do conteúdo reações químicas, né. E, então, após essa aula, a gente teve o primeiro questionário, que depois eu vou trazer mais para frente, e depois a roda de conversa. Então, a roda de conversa, ela desenvolveu 3 principais temas, que era a questão sobre o modelo de tabela, pesquisa científica e os aspectos que influenciam as pesquisas de uma maneira geral, né. Então, ao serem questionados o que esses alunos entendiam por modelo, primeiro eles começaram a fazer relação com a profissão modelo, né, que modelo representava um padrão a ser seguido, que era o que era considerado belo, o que era considerado correto, ali na sociedade, né. E aí trazendo, puxando, né, essas respostas que eles davam ao longo dessas discussões, então eu comecei a perguntar, né, o que é considerado correto, ele é correto para sempre ou isso pode mudar, né? E ainda fazendo referência a essa questão de modelo, esses alunos começaram a colocar que não, que as tendências mudam, que é considerado certo hoje, amanhã deixa de valer, né? Que vai mudando conforme o tempo. E aí eu comecei a puxar para o assunto ambiental, para o assunto da ciência, né, então, os modelos da ciência, né. Então o que é proposto uma vez ele vai ser mantido para sempre, também vai modificando conforme novos conhecimentos vão surgindo, né. Então aqui eu comecei a trazer alguns exemplos de outros modelos que já tinham sido propostos no passado, né. Então qual que era a finalidade de um modelo de tabela, que no caso de facilitar o entendimento dessa lógica dessa relação entre esses elementos, né. E tudo essa discussão foi levando para essa ideia final de que o conhecimento científico ele não deve ser considerado absoluto e acabado, né, porque ele está dentro desse processo, e esse processo ele é dinâmico, né, e ele muda conforme o contexto social, político, econômico, né, conforme esses novos conhecimentos vão surgindo, a questão dos paradigmas, né. E depois a gente adentrou numa outra discussão, que é a questão do tempo na pesquisa científica, né. Foi questionado: "Quanto tempo vocês acham que leva para uma pesquisa ser realizada?", né. Então esses alunos começaram de primeira a falar que demorava muito tempo, demorava séculos para se fazer uma pesquisa científica, né. E aí, ao longo dessas discussões, foi sendo levantado, né, que dependia muito do processo, que não eram todas as pesquisas elas eram iguais, né, que vários fatores vão influenciando cada pesquisa, que faz com que o tempo ele seja relativo, né. E aí a gente adentrou nessa última parte. Então, quais fatores são esses que influenciam as pesquisas científicas? Então, de início, os alunos eles respondiam apenas características mais internas e subjetivas ao cientista ali, como, ter curiosidade, ser extremamente inteligente, gênio, ter força de vontade em querer pesquisar, né. E aí foi sendo questionado se somente isso era necessário, né, e aí até levar essa reflexão sobre a questão do investimento, das tecnologias, da influência por exemplo, política, econômica,
né, cultural, social. E aí foi questionado de onde vêm esses investimentos, né? Vem de órgãos privados ou órgãos públicos, né? Tudo isso para o final a gente finalizar essa roda de conversa discutindo sobre a não neutralidade da ciência, né? Sobre essa talvez liberdade que a ciência tem em pesquisar, os cientistas têm, né, de pesquisar tudo o que querem. Será que é assim mesmo que funciona? Né? Então, a ciência ela funciona dentro da bolha dela, né? Ou existem ali fatores não somente internos, mas externos a ela que vai determinar o rumo do que é feito ali dentro, né? Então, toda essa discussão da roda de conversa serviu para fundamentar depois nosso trabalho com a HQ. Então, depois que a gente fez a leitura da HQ com esses alunos, a gente aplicou esse segundo questionário. E aqui eu vou trazer um pouco dessas categorias da nossa análise, né? A primeira que eu trouxe aqui é a questão da visão utilitarista, né? Que é quando a gente acaba olhando única e exclusivamente para o produto da ciência. A gente encara, às vezes, a ciência apenas como um produto. A gente não olha o processo dela, né? A gente não enxerga a complexidade dela. E aí, ao serem questionados o que eles entendiam por elemento químico, alguns alunos, o da esquerda, esse quadro da esquerda cinzinha, são respostas obtidas no primeiro questionário e o laranjinha foram respostas obtidas no segundo questionário, né? E alguns alunos, eles colocaram que o elemento químico ele era responsável por fazer e formar várias coisas. Então, essa questão, uma visão muito utilitarista, que acha que a função da ciência é criar produtos e geralmente apresentando também uma visão antropocêntrica, que seria assim, com foco único e exclusivamente para o bem-estar do ser humano, né? Então, nesse primeiro questionário, a gente encontrou as respostas se limitavam basicamente em falar que eles serviam para fazer objetos e experimentos, né? Então, isso pode estar relacionado, de certa forma, por exemplo, com a aula que a professora deu, em que cada vez quando ela citava um elemento químico, ela já falava uma aplicação dele ali, né? Em algum objeto que foi criado que tinha presença de algum elemento químico, né? Ou também essa noção dos experimentos, né? De que você pega um elemento, mistura com outro e forma tal coisa, né? E outra visão que os alunos apresentaram é essa questão do que ele é algo bom para a sociedade. Então, que elemento é aquilo que é bom para o ser humano, né? Ou na sociedade no que diz respeito aí à modernidade, né? Ou nosso corpo precisa de elementos químicos, como o oxigênio, né? O elemento é aquilo que é bom para a gente. Então, sim, isso é algo não está equivocado, né? Você conseguir reconhecer esse papel exercido aí pelos elementos dentro aí do seu cotidiano e tal. Mas esse olhar bem positivista de que a ciência ela tem só oferece coisas boas, né? E não tem um lado negativo da ciência, ela é um pouco complicada e é algo que a HFC ela trabalha, né? Esse tipo de abordagem. Então, uma coisa que é muito interessante que a gente encontrou no segundo questionário, então, alguns alunos mantiveram essa resposta de que elemento ele é responsável por fazer e formar coisas, né? Embora algumas respostas já começaram a considerar outros exemplos, né? Como alimento, materiais para a cidade, remédio, né? Mas o que foi muito interessante da gente ter visto é que tiveram alunos que apresentaram não só o lado bom, né? Não só as consequências positivas, mas também chamaram a atenção para possíveis consequências negativas dos elementos químicos, né? Então, no que diz aos benefícios, né? Alguns alunos colocaram a questão da saúde, do inovação tecnológica, dos remédios. E no negativo, alguns alunos colocaram que eles são usados para fazer remédios ou coisas ruins, tipo bomba, né? Ou esse outro exemplo aqui que eu trouxe que eles colocam que existem alguns elementos que são radioativos, que isso pode prejudicar não só o ser humano, mas também o meio ambiente, né? E isso foi algo muito interessante de ter observado nessas respostas. Isso pode ter tido, de certa forma, alguma influência da história,
que tem um momento que a personagem Gabi, ela tá conversando, né, com o José Bonifácio, e ela fala alguma dessas aplicações, e aí a gente tentou variar, né, não falar só coisas positivas, mas também esse outro lado. Então ela coloca: de acordo com o que eu estava pesquisando, alguns compostos de lítio são usados no tratamento de depressão nervosa, transtorno bipolar. Também usam ele na fabricação de cerâmicas e vidros, mas ele também é importante para a indústria nuclear, na fabricação de bombas, né? E então esse foi um dos resultados que a gente obteve, né? Esse outro aqui está relacionado com as dimensões representacionais da química. Essas dimensões representacionais a gente faz referência aos estudos do John Stone, né, que ele fala que a química ela pode ser compreendida por meio de 3 níveis, que é o macroscópico, submicroscópico e o simbólico, né? E que quando a gente e que para a gente tentar buscar uma compreensão mais completa da química, seria muito interessante a gente sempre tentar buscar articular esses 3 níveis. E quando a gente acaba focando apenas em um ou em outro, a gente pode dificultar a compreensão desse determinado conceito, conhecimento, ou até levar a uma compreensão equivocada daquilo, né? Então, nesse primeiro questionário, alguns alunos eles colocaram que eles não reconheciam o elemento além do seu símbolo. Então, eles falavam: ó, elementos químicos são conhecidos como tabela periódica, possui 115 elementos, né? Elementos químicos são representados por símbolos e representam algo, né? Mas não fala o que seria isso, né? Então, símbolo é um símbolo que representa alguma coisa, né? Isso pode estar relacionado ali com o fato por exemplo, nessa aula, a professora, ela, em nenhum momento ela explicou o que era de fato um elemento químico, né? Ela falava: ó, o elemento químico, o hidrogênio é esse H, né? Então, os alunos fazem essa relação apenas com o simbólico, né? E isso, a questão da falta de significação, né? A gente vê que tá presente. Ou também, algo que algumas pesquisas do ensino de química colocam, que quando a gente pensa em algo que é pequeno, automaticamente os alunos eles fazem referência a alguns termos que muito utilizado na biologia, né, como molécula ou célula. Teve outras turmas, né, que onde eu apliquei essa mesma história, né, e o questionário. Teve alunos que falaram que elemento químico era célula, ou elemento químico era uma micropartícula, né? Então, aqui nesse caso dessas turmas, colocaram que é um conjunto de moléculas, ou são moléculas que, quando juntas, formam elementos. E, então, existe essa confusão dimensional do conceito, né? Do conhecimento aí. E a gente percebeu que após a leitura da HQ, não houve nenhuma menção e nenhuma das respostas, tanto em relação ao símbolo ou em relação a algum termo equivocado de molécula, célula ou micropartícula, né? Então, de alguma forma, esses alunos, eles aprimoraram essa ideia do que seria de fato um elemento químico, né? Eles não mantiveram que elemento químico ele se limita àquele símbolo ou ele é uma molécula que a gente, é invisível ali a olhos nus, né? E isso pode estar relacionado com o fato de que na história a gente traz, né? O que tinha um mineral, esse mineral era composto por algumas substâncias, uma dessas substâncias era desconhecida, e aí eles foram isolar esse elemento químico, essa substância para ver o que era, e viram que era um novo elemento químico, até então ali desconhecido por eles. E ao trazer esse elemento químico isolado, a gente mostra que é como se fosse um pozinho branco, né? Que é algo que é ali palpável, que é visível. E aí, né, tanto que na história coloca, e quem conseguiu tamanha façanha foram os químicos britânicos, né? O Humphrey Davy e o William Thomas Brand, né? E então isso pode ter influenciado de alguma forma pelo fato de ter trabalhado um pouco mais essas dimensões, né, desse conhecimento nessa compreensão, né? Em relação do processo científico, dos resultados que eu trouxe aqui para vocês, era a questão do termo descobrimento, né, que é um outro termo também que é muito perigoso de ser usado, né, que nem eu falei lá no início sobre a evolução. Descobrimento também é um pouco complicado, porque principalmente nesses trabalhos históricos, né? Quando a gente fala muito, fulano descobriu tal coisa, dependendo da forma como que é usado, a gente pode
também ou dar uma ideia equivocada sobre o processo científico, ou até mesmo levar a uma simplificação, né, como se fosse algo que aconteceu pelo acaso, né, sem querer ali, né. E aí eu trouxe essa um pouco dessa problemática na história, né, que fala assim: "Bom, eu estava pesquisando sobre seu descobrimento, parece que foi um tal de Johann Arfvedson", não sei se pronunciei certo. Aí o José Bonifácio fala, né: "Descobrimento? Ninguém descobre algo que já existe, minha jovem. Certas coisas já estão lá antes do homem ter conhecimento delas", né. E num quadro posterior, ele até cita a questão do Brasil, né, que fala assim: "Ah, Portugal dizem que Portugal descobriu o Brasil, só que os índios já estavam lá", né. Então tem que tomar muito cuidado, né. Ah, ó, tal pessoa ela descobriu algo de fato, ou ela passou a conhecer algo até então desconhecido ali pela sociedade, né. E no segundo questionário, a gente percebeu que alguns alunos, começaram a dar atenção para o uso desse termo, né. Então, como o questionário ele foi respondido à mão, né, à caneta, a gente por exemplo, nesse primeiro excerto, a gente viu que o aluno tinha escrito, né: "Eles descobriram os elementos", né, ele foi lá e riscou e colocou: "Eles estudaram os elementos", né, e assim, aprenderam que cada um tem algo diferente. Um outro, né, que usou "descobrir" entre aspas, né, dando a ideia de que não seria exatamente esse termo a ser utilizado, mas por falta de algum outro, melhor, ele acabou deixando assim. E um outro trecho que eu trouxe aqui também, que faz referência direta a uma parte da história, né, que fala que nem Brasil foi descoberto, né, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele já estava ali, sendo ali tinha índios ali presente, né. Então isso foi muito interessante de ter visto que esse detalhe em relação ao uso desse termo, eh, foi, compreendido e de certa forma adotado ali por esses alunos, né. E aqui a gente chega nessa questão da ciência nacional, né. Então, logo lá no início, no primeiro questionário, a gente perguntou para esses alunos se eles conheciam algum cientista brasileiro, né, e se sim, Eh, como qual que cientista seria esse, como que ele, né, chegou a conhecer esse cientista, né. E 85% dos alunos responderam que não conheciam, né. Não conheciam nenhum cientista brasileiro. E isso está muito de acordo com várias pesquisas da área, né, que discutem isso, né, dessa falta de conhecimento que o público brasileiro tem em relação à ciência que é produzida aqui, né. Tem uma matéria que foi, publicada pelo jornal da Unicamp, né, teve um estudo feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e os dados obtidos, eles apontaram que existe entre a população brasileira bastante interesse sobre a temática ciência e tecnologia, né? Porém, a maioria dos entrevistados, cerca de 87%, não reconhecia nenhuma instituição científica do Brasil, né? E 94% não conhecia o nome de nenhum cientista brasileiro. E teve depois uma outra matéria publicada pelo jornal da USP, né, que também indicava algo parecido, que a maioria dos jovens brasileiros, cerca de 70%, tem um grande interesse nessa temática ciência e tecnologia, mas apenas 12% dos entrevistados citaram o nome de alguma instituição dedicada a fazer pesquisa científica no Brasil, e só 5% souberam responder aí o nome de algum cientista brasileiro, né. Então a gente vê que a não valorização, o não reconhecimento da ciência nacional, né, ela implica no impacto cultural, na forma como esses alunos encaram o campo científico no Brasil, muito muito forte. E isso é perigoso, porque, ah, assim, como eu disse lá no começo, né, a gente sabe que a divulgação científica, cada vez mais pesquisas tem tem até áreas específicas só para a questão da áreas de estudo, né, voltadas para a divulgação científica, e também científica nacional, né, e que isso tem aumentado muito ao longo dos últimos anos, né, como eu falei lá no começo, principalmente por causa com a internet, né, com o acesso a esses bancos de dados, só que a gente vê que ainda é muito
há uma distância muito grande entre o que a gente produz aqui dentro da academia e o que chega de fato nas comunidades, o que chega nas salas de aula, né? E as pesquisas, algumas pesquisas, estudos, eles colocam que isso está muito relacionado com esse histórico do desenvolvimento científico de cada país. Então, como os países aí de primeiro mundo, que a gente fala, né, os países desenvolvidos, eles foram os primeiros a desenvolver com mais gás, assim, a ciência, né, a, consequentemente, eles também foram os primeiros a investir nessa questão da divulgação científica, né, e nos países emergentes, como começaram depois, a divulgação científica também veio depois. Então, tipo assim, que isso ainda existe um atraso ali, se fizer essa comparação, né? E a gente acaba criando essa cultura, sabe que nem que a gente fala de que a grama do vizinho é sempre mais verde? E que a gente acha que tudo que vem de fora é melhor. Então, quando alguns produtos ou algum estudos, quando você quer dar ênfase em alguma coisa, ou na qualidade, fala, tal coisa é usando tecnologia de tal país, ou isso daqui foi desenvolvido numa universidade lá dos Estados Unidos, ou lá da Inglaterra, ou do Japão, né? Então, dando e quando é algo, assim, que é produzido dentro do Brasil, acaba levando a uma certa desconfiança. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento do que é produzido aqui, de fato, né. E o Brasil, ele produz muita pesquisa, né, muita ciência. E por exemplo, dentro de um contexto que a gente se encontra, né, com um governo negacionista, né, que vai contra o discurso da ciência, isso acaba, ressaltando ainda mais incutindo dúvida na população, né? Chegar a desconfiar Óbvio que a gente tem que ter esse olhar crítico, né? Mas o que a gente vê é que a gente abre os braços para o que vem de fora, né? E fecha para o que é produzido aqui dentro. Um exemplo, por exemplo, a questão das vacinas, né? Embora o Brasil tenha aí um excelente histórico e sirva até mesmo de referência, né, para outros países, no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas, a gente vê uma enorme desconfiança da vacina que é produzida no Brasil em relação às vacinas que foram produzidas em outros países, né. Então, nós sempre tivemos aí esse histórico das vacinações que acontece aqui dentro do Brasil, a questão o Butantan, né, que é referência, e essa falta de conhecimento do que de fato é produzido aqui dentro nos leva a questionar: "Será que é tão bom mesmo? Eu quero escolher a que eu quero tomar, eu quero escolher a que vem lá de fora, que com certeza é melhor do que a daqui", né. Então é muito perigoso. Então, é muito importante cada vez mais a gente tentar trazer, eh, a pes a ci a história da ciência do Brasil, né, para dentro da sala de aula, para a gente, eh, tentar contornar ou superar esse tipo de problema, né. Bom, teve alguns alunos aqui, né, que ele citou um ou mais, cientista, né. Eu coloquei, isso aqui é uma coisa que a gente ficou até em dúvida, né, que até o professor, Testoni na banca, ele tinha comentado: "Como ele posso afirmar se ele foi ou não foi um cientista?", né. Mas aqui alguns dos alunos colocou Marcos Pontes. Então, para quem não sabe, o Marcos Pontes, ele é o atual ministro da ciência, né, se eu não me engano, ele continua sendo, né, porque está sempre mudando os ministros. E ele foi um astronauta, e ele é natural de Bauru, né. E essa minha pesquisa eu desenvolvi em Bauru, né, foi numa escola em Bauru. Então, embora ele é formado em engenharia e em aeronáutica. Então, apesar dele talvez ter realizado alguma pesquisa de cunho científico em algum momento da vida dele, hoje ele não não desenvolve mais pesquisas desse tipo, né. E a justificativa que leva talvez desses alunos terem citado é justamente por ele talvez, né, já ter sido astronauta, né,
num período ali da vida dele. Ser natural de Bauru, então é uma figura muito conhecida ali na cidade, e pelo fato dele ser o atual ministro da ciência, né? E as outras respostas, vocês podem perceber que eu coloquei caixinhas, né? Que eu cortei ali as respostas desses alunos, porque eram todas iguais. É, os demais alunos que citaram um ou mais cientistas, eles colocaram assim cerca de 5, 6 nomes, né? Na mesma ordem, eram os mesmos nomes e era na mesma ordem que aparecia quando você colocava cientistas brasileiros no Google. Aí abria uma lista. Aí estavam todas as respostas eram iguais. Então, o que nos leva a inferir, né, que esses alunos copiaram as respostas da internet, que eles não soubessem, não conhecessem de fato um cientista brasileiro, né? Então, poderia indicar uma porcentagem ainda maior daqueles que afirmaram não conhecer, né? E aqui eu trago o trecho da história onde é apresentado esse José Bonifácio, né? E coloca assim: você sabia que o lítio é o único elemento químico que teve um brasileiro envolvido na história da classificação periódica? Uau, sério? De certo que sim. Achava que o Brasil passava longe desse assunto. Venha comigo. Está vendo aquela embarcação? Em 1790, o brasileiro José Bonifácio de Andrade e Silva embarcou em uma viagem de estudos pela Europa. Espera, o mesmo José Bonifácio que a gente conhece pela história da independência do Brasil? Esse mesmo. Então, depois, só no final da história, que a menina ela descobre que ela está conversando com o próprio José Bonifácio, né? E é interessante que ao longo, quando os alunos estavam lendo, né? Foi praticamente em todas as turmas. Quando eles chegavam nessa parte, eles ficavam, não acredito, eu conheço, eu já ouvi falar desse José Bonifácio, mas ele era envolvido com alguma coisa de ciência? Eu não sabia, né? Para mim, ele só era envolvido em relação à história da independência do Brasil, né? Na época ainda, acho que, não sei se já tinha passado ou estava passando uma novela da Globo que contava um pouco da história, né, da independência do Brasil, e tinha o personagem de José Bonifácio, né? E aí eles é aquele negócio, né? Até mesmo as novelas ou as séries, embora possa ter aí alguns erros históricos e que isso possa prejudicar de alguma forma, também acaba sendo uma forma de divulgação científica, né? E aí esses alunos sempre comentavam e tinham uma certa surpresa assim na voz deles sobre que esse José Bonifácio é o mesmo dos estudos aí sobre o lítio, né? Então é muito interessante a gente sempre tentar trazer isso para dentro da sala de aula. E, bom, a outra categoria que eu trouxe era essa questão dos aspectos que influenciam o processo científico. É que esse é uma temática que é muito interessante e muito discutida dentro da ciência, né? Ou dentro da nova historiografia da ciência. Que é trazer a influência dos contextos, né? Não só os fatores internos da ciência, mas como também externos a ela, ali dentro, né? Problematizando, de fato, esse processo científico. E aí a gente trouxe essa discussão lá na roda de conversa, né, que eu comentei com vocês inicialmente, e depois a gente traz isso depois no segundo questionário, né? E aqui alguns alunos mantiveram apenas a resposta dessas características mais subjetivas aos cientistas, né, como a questão do conhecimento, de ter dúvida, ter interesse em aprofundar as pesquisas, ter curiosidade, né? Mas nós tivemos também alunos que só citaram também fatores mais externos, como investimento, verba, recurso, avanços tecnológicos. Teve até um aluno que colocou, né? Dinheiro e tecnologia, como um navio para o Bonifácio viajar. Bom, e aí, só que a historiografia, a história e filosofia da ciência, ela vai colocar que o processo científico ele é influenciado não só por fatores internos, mas também por fatores externos, né? E aqui a gente viu que teve alunos que chamaram a atenção para esses dois aspectos, tanto questão de materiais, tecnologia, exploração, a curiosidade, né? Verba, enfim. E isso pode estar relacionado também, além da roda de conversa, também com alguns desse contexto das pesquisas que foi apresentado ao longo da história, como, por exemplo, por ser uma personalidade bastante requisitada devido à sua ampla formação, Portugal o convidou para conduzir estudos mineralógicos e químicos nessa viagem. Mas para que tudo isso? Para Portugal atualizar suas técnicas e conhecimentos nessa área, devido à revolução industrial que estava acontecendo na Europa naquela época.
né? Então, qual foi esse contexto que influenciou as pesquisas do José Bonifácio, né? E por fim, a última categoria que eu trago aqui é uma relacionada com a própria HQ, que fala sobre a história, ela trabalha bastante uma mudança temporal. Então tem momento que ela está no presente, depois ela vai para o passado, depois ela volta para o presente. Então foi questionado quais elementos da história que mostrava para o leitor em que momento estava se passando essa história, né? E aí os alunos colocaram a questão do cenário, da vestimenta, né, as casas, os carros, as roupas que cada um estava usando, o que está relacionado aí muito com a questão visual, e também a questão do desenrolar da história, a fala, né, a data fornecida, e que está mais relacionada com a questão do verbal, né? Então a forma como cada personagem falava, né, o José Bonifácio com uma fala mais rebuscada, a Gabi usava mais gírias, né? Ou citava coisas, por exemplo, celular, né? Coisa que do nosso tempo mais atual e não existia naquela época. E isso nos leva a apontar, né? Que a HQ ela tem sim ela tem esse grande potencial de trabalhar com temáticas históricas, porque essa linguagem dela favorece o leitor no que diz respeito a se localizar temporalmente, sabe? Em que momento está passando a história. Só que aí leva ao cuidado que tem que se ter ao produzir uma HQ histórica, que é a questão da representação. Então, por exemplo, quando a menina citava um celular, eu tentava colocar uma feição, assim, uma expressão de dúvida, né, de desconhecimento, assim, no José Bonifácio, porque ele não saberia naquela época o que seria um celular, né? Ou, por exemplo, no cenário, eu lembro que no primeiro esboço que eu fiz da HQ, tem um momento lá dos mineiros, que eles estão lá, né, cavucando para achar os minérios, e eu usei um personagem automático do site, né? E eles usavam, acho que era até calça jeans, um capacete com uma lanterna. E aí a professora Bia, quando leu a história, falou assim: ah, Mônica, só se atenta a esse detalhe, porque naquela época não existia isso, né? E aí eu falei, nossa, é verdade. Aí fui pro Photoshop, editar essas imagens, colocar outros instrumentos que eram mais próprios daquele momento, né? Então é sempre bom atentar a esses tipos de detalhe, né? Para a gente não incorrer em erros históricos aí, né? Bom, e para conclusão, né? Nas nossas considerações finais do trabalho, então a gente percebeu que as aulas observadas, elas tinham um foco mais prático, né? No que diz respeito à abordagem histórica, ela era de um olhar mais positivista, uma abordagem mais tradicional, né? Que a gente já conhece e que condiz com o que as pesquisas apontam sobre como que acontece a abordagem histórica dentro do ensino de química, e que essa transposição de um conteúdo para o outro foi mais mecânica, e que isso esteve presente, sim, nessas concepções alternativas construídas por esses alunos. A roda de conversa, tendo aí como plano de fundo a abordagem histórico-filosófica, né? Então, por meio desses questionamentos, onde a gente não dá essas respostas de cara, elas fazem com que os alunos discutam entre si e cheguem e construam suas próprias ideias, ela é uma interessante metodologia, né, para você aprimorar determinadas concepções, digamos assim. Só que é importante a gente ressaltar que a roda de conversa, por ser algo que exige que você exponha em voz alta a sua ideia, que você discuta, o que você discorde com outro aluno, a gente não teve a participação, né, da maioria dos alunos, né? Por isso que a gente fala da importância de se variar as estratégias. Então, na roda de conversa, a gente teve a participação de menos alunos, mas a gente conseguiu ver eles articulando as ideias em conjunto, construindo melhor suas ideias. Já no questionário, a gente, por ser anônimo e tal, a gente teve a participação de praticamente todos os alunos, só que as ideias eram mais objetivas, né? Então, não era uma ideia que foi tão construída assim. Então, é muito importante que a gente sempre variar essas estratégias. Em relação tanto aos elementos químicos ou em relação ao processo científico, a gente pôde perceber uma influência da história, né, e também das discussões feitas ali por meio da roda de conversa, e que a abordagem histórico-filosófica, ela é capaz, sim, de aprimorar essa construção desses conhecimentos, né? E, por fim,
em relação a a própria HQ, que ela é capaz de facilitar o entendimento de um determinado assunto, que ela desperta muito o interesse dos alunos, né? E que ela tem esse potencial para trabalhar temáticas históricas, né? No nosso caso, a gente construiu uma HQ, né? Mas ela pode ser utilizada das mais diversas formas, né? Ou servindo para introduzir um assunto, para servir de síntese de um determinado conteúdo, enfim. Só que também é importante ressaltar que elas não possuem um caráter salvacionista, assim como qualquer outro material didático, né? Eles têm sim as suas contribuições próprias, só que os resultados que você vai obter, eles podem ser, melhores, digamos assim, quando eles pensado dentro de uma estratégia pensada, né. Então dentro de uma no caso aqui foi numa roda de conversa, dentro de uma discussão e tudo mais. Então conforme a sua estratégia muda, independente do material que você vai usar, esses resultados serão diferentes também. E enfim, deu aqui ó, 1 hora. Aqui é o meu contato, meu e-mail, que aí se alguém quiser entrar em contato para conversar, trocar material, estou disponível, certo? Muito bom, Mônica. Excelente apresentação. Eu sou suspeito, Obrigada. tá? Porque eu fui da banca, né? Então, mas eu acho que além da história da ciência, esse cuidado que você teve em trazer a metodologia da pesquisa, eu acho que é muito importante para o pessoal aqui. Tem muita gente que vai começar o mestrado, está começando o mestrado, e acho que você trazer essa pesquisa pronta, com essa ênfase que você deu na metodologia e na mescla de instrumentos que você usou, de análise também, eu acho que foi muito rico, viu? Tá? Meus parabéns. Muito Tá? Eu já tinha obrigada. visto essa apresentação, ficou muito boa esse corte que você fez para hoje, tá? Parabéns para você, para a Bia. Obrigada. E vamos abrir agora para as perguntas. Vamos lá, gente. Enquanto o pessoal aí está se aquecendo, né? Eu também quero parabenizar, viu, Mônica e Beatriz, pela pesquisa. Que legal, bem fundamentada, né? A metodologia robusta, várias etapas, achei muito legal. Parabéns. E aí eu quero pedir duas coisas. Primeiro, se vocês têm publicada a narrativa sobre o José Bonifácio, que eu fiquei super curiosa sobre a vida dele, a formação. Ele foi lá, né, para ajudar os europeus. Olha que chique, assim, descolarem aí com a Revolução Industrial que estava ocorrendo. Então, eu queria saber se tem esse material para a gente consultar. Queria saber se a HQ está disponível também, né? E uma primeira pergunta metodológica, assim, para até nesse intuito que o Léo comentou, como tem muita gente começando o mestrado, falar um pouquinho, né, por exemplo, da Bardan, dessa análise de conteúdo, sabe, não é uma coisa simples, né? Então, por exemplo, você estabeleceu aquelas categorias de análise e tal. Então, por acaso, na sua análise de dados, você identificou mais alguma categoria? Ou aquelas a priori já deram conta dos dados? Tá. Vou começar, né, da questão do José Bonifácio. A HQ, ela está disponível em forma de anexo na minha dissertação. A dissertação está disponível lá no repositório da Unesp, né? Então, se você colocar o meu nome ou o nome do trabalho, né, Histórias em Quadrinhos, lá no repositório da Unesp, vocês encontram. E ela está completa lá em forma de anexo. E no final, como se fosse a parte de trás assim da HQ, tem as referências de todos os trabalhos que eu li, tanto sobre o José Bonifácio, né, que tem tese só sobre a vida do José Bonifácio, e também sobre os estudos do lítio, né, que aí vai fazer referência a outros cientistas que também fizeram parte, que também foram citados na história, né. Então, todo o material que eu utilizei para fazer a HQ está como em forma de referência no final da HQ. Então, aí quem tiver interesse pode olhar lá. E sobre a metodologia, né, sobre a da Bardan. Para falar a verdade, é uma metodologia que eu acho que cada vez que você usa, você aprende uma coisa nova. Assim, não é. O primeiro contato que eu tive foi com
companheira de pesquisa também, eu estava no mestrado, ela já estava no doutorado e ela trabalhava com Bardam. E aí, ela que me ensinou o primeiro contato que eu tive de como trabalhar com análise de conteúdo, né? Aí depois, estudando a própria Bardam, eu já fui aprendendo outras coisas quando eu fui fazer a minha pesquisa. E aí, depois eu fui ter uma disciplina sobre análise de conteúdo, aí eu vi que tinha mais coisas ainda. Então, quanto mais você vai estudando, se aprofundando, mais você... É muito complexo, assim, a análise de conteúdo, né? E aí você começa a pensar, né? Nossa, eu podia ter feito tal coisa, eu devia ter feito tal coisa, só que aí já foi, né? Então, eu tive, sim, eu fiz essas categorias a priori, as principais, né? Só que depois das análises, a gente reconheceu uma outra categoria, agora eu não lembro de quais eram, porque foram muitas categorias, assim. Mas no trabalho eu falo quais foram a priori e quais foram a posteriori, né? Legal, E legal. aí a gente uniu para poder conseguir analisar a maior quantidade de possível ali. Legal, muito obrigada, Mônica. Muito bom, Mônica. Bom, análise de conteúdo, não sei se, acho que todos aqui devem ter uma noção, mais ou menos, do que é, mas você faz uma pesquisa desse porte que a Mônica fez, né? Só para vem muitos dados, tá? Você tem gravação da professora, você tem questionários, você tem respostas, você tem anotações, e você tem que usar aquilo de alguma forma, de uma forma metodológica correta para você conseguir chegar nos seus resultados, né? E a análise de conteúdo é uma das possibilidades, tá? Bardam, né? Depois, quem quiser ir atrás, é Bardin, tá? Tem um livro, Análise de Conteúdo, que é como a Mônica falou, cada vez que você lê, você acha coisa nova. Então... É interessante, eu vou pegar carona aqui, né, Léo? Porque a gente pode, cada trabalho que a gente faz, cada questão que você pretende responder, ela tem um referencial que vai ser mais adequado a ela. Por exemplo, eu, Bia, trabalho muito com análise de discurso, na linha francesa, para mim, em coisas para mim. Mas com os meus alunos, eu tenho trabalhado também muito o discurso do sujeito coletivo, que é uma técnica que foi desenvolvida por um colega nosso aí da USP, da área de saúde, chamado Lefebvre, e que está sendo um companheiro maravilhoso comigo. A gente está trabalhando muito a análise das representações sociais, que é muito interessante também, tá? E você tem várias, mas como você vê, o Léo falou, ela tinha uma grande quantidade de dados. E para você sistematizar isso em 2 anos, que é um mestrado, você tem que. O seu trabalho tem que ser execuível no tempo que você tem disponível. Então, aquilo é o melhor que você fez com aquele tempo também que você tinha disponível, mas com critério, não é assim, não vai dar tempo, a gente não vai fazer. Não, já pensar nisso, né? Qual a pergunta que eu vou responder? Quem são os meus participantes? Um outro nome que eu também não gosto muito mais é coleta de dados, né? Parece que a gente sai coletando dados que nem é com uma florzinha, vai pegando uma, pegando outra, essa eu quero, aquela eu não quero, essa eu pego, essa eu não pego, né? Então, durante a constituição de dados, você já tem que pensar isso a priori. Qual vai ser, como é que você vai agrupar isso depois? Porque senão depois você fica com um monte de dados e também não sabe o que fazer com ele. Que eu chamo isso de curiosidade mórbida, né? Aquelas pessoas que perguntam, por favor, qual é o seu sexo? Aí você pergunta, o sexo interfere no que você está pesquisando? Não. Então, o que você quer saber? O que é relevante para a sua pesquisa? Às vezes, o sexo declarado interfere na pesquisa, de como o sujeito vê determinadas fontes da representação social. Aí é importante, mas não é sempre que é importante, tá? Muito bom, Bia. Eu vou passar para a Sueli, nossa primeira pergunta. Boa tarde, pessoal. Parabenizo, Mônica, professora. Muito obrigado, foi muito abrangente, muito bom. Parte do que eu vou perguntar já foi respondido, a professora Thais já complementou aí que eu ia perguntar, porque a minha pergunta seria o seguinte, no comecinho você falou que você teve a ajuda de um professor seu
para falar sobre o lítio, né? E colocar o nome do José Bonifácio. Então, a minha pergunta era, qual seria o seu maior desafio, qual foi o seu enfrentamento para o roteiro e ilustração? Mas você já praticamente resolveu, já respondeu parte dela quando você fala que você teve a ajuda do professor indicando o lítio e o José Bonifácio. E aí eu te pergunto, como os dados nos levaram a crer que é eficiente, né, essa metodologia de processo de ensino de ciência através dos quadrinhos, você tem a intenção de usar isso em nova história? Então, como você faria uma escolha para uma nova história? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Então, como eu falei, no início, esse meu professor, eu não sabia, assim, qual o elemento escolher, qual justificativa, né? Então eu pensei assim, será que eu escolho uma mulher por ter menos conhecimento das mulheres na ciência, né? Para qual caminho eu seguiria, assim? Porque eu queria algo que saísse um pouco assim do tradicional, né? Os mais conhecidos, né? Que a gente já sabe. Eu falei, eu queria algo que a gente não conhece tanto, que a gente não fala tanto dentro do ensino de química, né? E aí eu conversei com esse professor, e aí esse professor falou assim: "Ah, eu estava lendo esses tempos atrás", e aí ele me falou: "Você sabia, né, tal do lítio?" Eu falei: "Nossa, muito interessante". Eu falei: Eu mesma não fazia ideia que tivesse algum brasileiro envolvido na tabela ali periódica de alguma forma, né". E aí eu peguei e pensei: "Ah, vou seguir esse caminho". E aí eu comecei a pesquisar. E aí um dos desafios é isso, é encontrar o material para você poder fazer, né. Porque não basta o grande desafio de uma HQ, e ainda de temática histórica, é como você vai pegar tudo isso de material que você tem, que você leu de história, peneirar isso de uma forma que você não vá contra, no caso ali, os princípios da nova historiografia da ciência, que é o que eu estava defendendo no meu trabalho, né? Que a gente não recai ali no senso comum de fulano conseguiu isso no ano tal, próximo. Fulano fez isso no ano tal, próximo. Né? Como trazer esses elementos da nova historiografia, conseguir fazer esse recorte de toda a biografia do José Bonifácio, dos outros, do Humphrey Davy, dos outros que participaram também, né, de uma forma ali. Então, esse para mim foi o maior desafio, pegar o material todo que eu li. Então, eu ia lendo, eu ia anotando, eu ia fazendo como se fosse vários tópicos, né, dessas informações, eu falei assim, quais são as mais relevantes, né? E aí, depois transformar isso num roteiro de quadrinhos, né? No caso, fazer da viagem, como se fosse uma viagem no tempo, que na verdade era um sonho, enquanto ela estava pesquisando, né? Depois quem for ler a HQ vai ver qual que foi essa ideia pensada, né? Então, esse, para mim, é o grande desafio. E é um projeto, isso que você perguntou, se eu tenho esse interesse em talvez fazer, né, outras histórias, é um projeto que eu gostaria muito de desenvolver em algum momento, né? Agora, no doutorado, eu estou trabalhando com a questão de ciência e arte, né? Porque histórias em quadrinhos, de alguma forma, envolve o lado artístico, e isso, para mim, me conquistou de uma forma demais, assim. E aí eu falei assim, eu gostaria de trabalhar isso mais profundamente, essa relação da ciência e da arte, porque eu vi como esse lado mais artístico que a HQ oferecia, digamos, o impacto, né? Também tem um problema com o uso dessa palavra, mas em relação aos alunos, né? A forma como esses alunos recebiam isso. Eu falei, eu gostaria de pesquisar mais a fundo essa relação de ciência e de arte, mais no quesito de criatividade. Mas especificamente na questão das HQs, é um projeto que em algum momento eu quero desenvolver, que era fazer como se fosse uma coleção de HQs históricas, Eu sabe? tive o prazer de participar em São Bernardo da construção de um gibi, seria um gibi da Mônica, falando sobre as águas, sobre os mananciais. Então, haviam contratado essa ONG, que eu fazia parte, e eu ajudei. Só que chegou no final, um pouquinho antes da edição, eles não concordaram, porque estava muito científico, não estava tão leve. E Esse é um dos grandes, é um outro desafio também, que
assim, uma das características principais da HQ é a questão da narrativa ser breve e Isso. objetiva. Teve alguns trabalhos que, quando eu fui ler, né, bem no começo, né, da dissertação, para fundamentar o trabalho, então fui ver trabalhos que usavam HQs. Aí, tinham trabalhos assim que copiavam um conceito científico e colocava Aham. dentro de um balão e É, falava assim: "Ah, eu fiz uma HQ, fiz uma tirinha". Eu falei: aquilo e um texto corrido é a é a mesma mesma coisa, você coisa. pegou o texto, você não adaptou a linguagem. Então, É. tem muito disso que ao se trabalhar com HQ, querendo voltar para o ensino de ciência, é fazer essa adaptação da linguagem. Mas teve também um problema que nós sentimos ali na época, já faz alguns anos, mais de 10 anos isso que aconteceu, que foi uma discussão que nós tivemos semana passada, na outra aula, que eles não queriam isso, eles queriam algo que nem a maçã caiu lá, né? O mito, né? E nós não estávamos trazendo isso, estava trazendo um pouco mais de Uhum, conhecimento. Então, ali envolveu política e ganhou o mito, né? Digamos sim. assim, não veio a ser publicado a versão que a ONG fez. E então, assim, eu vejo muita dificuldade nisso, né? Uhum, Muito, muito difícil você atingir todos os patamares desejáveis, né? Para um diálogo, que nem para você ainda foi algo que você pôde ir um pouco mais a fundo, porque você estava tratando de ensino médio, uhum, né? Então, aí você pode aprofundar um pouco mais. No nosso caso, era para crianças uhum. menores, né? Então, deveria de ser algo falando do científico verdadeiro e houve política, mas enfim, te Eles parabenizo, falam obrigada. por exemplo, que uma das dificuldades em se trabalhar com HQ é pelo fato dela ser um produto de massa, que eles falam, né? É, é. Cultural de massa. Porque E aí, por outra coisa exemplo, sem te cortar, que eu queria te falar, que eu tive uma reunião há um tempo atrás, aí, há uns dias, em ATPC, e o coordenador da diretoria de ensino, ele mencionou a experiência dele, que ele foi para a área de física porque ele lia Marvel, entendeu? Na adolescência. Então, isso é sim, maravilhoso também. Ele foi pesquisar, então isso é legal, eu acho. Assim, eu só tenho a te parabenizar, obrigada. obrigada. Desculpa, pessoal, para eu me estender um pouco, eu parei. Só o comentário que eu estava fazendo é que que eles falam, né, que uma das dificuldades em trabalhar com HQ é por ela ser esse produto cultural de massa, né? Então, tem muita questão da indústria ali dentro, e quando você vai trabalhar principalmente com HQs comerciais, aí é o que você falou, por exemplo, a questão do Newton, né? O objetivo de uma função comercial não é o pedagógico, né, é outro. Então, que eles falam, às vezes você pode usar isso também a seu favor. Vamos supor, se você pegar uma HQ comercial e levar para a sala de aula e tentar identificar os erros históricos ali contidos. Também é uma forma de você fazer o contrário, em vez de você dar uma informação correta, digamos assim, tentar identificar o que não seria correto ali. Essa visão equivocada também seria uma forma de você tentar trabalhar com HQ, mas fazendo um movimento contrário, né? E por isso que eu falei assim, eu já tinha visto trabalhos com HQs comerciais fazendo exatamente esse movimento. Vi outros que os alunos produziam as próprias HQs, então como eles tentavam fazer esse desafio de sintetizar o conhecimento científico que eles tiveram ali, e tentar sintetizar numa linguagem de quadrinhos, né? E aí eu fiz essa outra proposta de tentar fazer o material para o professor já poder utilizar, né? Porque a gente sabe que demanda muito tempo, tem todas essas outras questões aí. Inclusive, Mônica, seria, se puder colocar o programa que você usou, que ele é gratuito, ele é livre, ele tem a versão livre gratuita, na verdade, né? Uhum. Porque isso aí é uma... Quem trabalha com arte, história e quadrinho, principalmente, tem esse problema. As comerciais nem sempre dão conta daquilo que você quer. Então, às vezes, Sim. criar a própria história em quadrinho hoje é possível. Você tem muitos programas abertos aí que fazem isso. Eu Então, vou você colocar mesmo... 2 sites para vocês, porque na época que eu fiz o quadrinho, eu usei o Pixton e ele tinha a parte premium e tinha a parte gratuita, só que a parte gratuita já era o suficiente, porque eles ofereciam muitas ferramentas, muitas ferramentas. Aí esse ano passado eu fui fazer um trabalho acho que do INPEC, e aí eu fui criar umas tirinhas, né. E aí passou por uma atualização e tá
praticamente assim, o gratuito não tem mais quase nada gratuito. Aí eu fui atrás de outro site que eu deu para fazer as tirinhas nesse outro site, então que vou colocar esses dois aí, quem quiser, aí pode usar os dois e misturando. Perfeito. Vou passar agora, então, para o Luiz Henrique. Com licença, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a apresentação, foi muito legal, muito bacana, e perceber principalmente, né, que houve esse trabalho de criação. Parabenizar também a professora Beatriz pela fala depois, muito, muito legal. Vou dizer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 18 anos, negro, de cabelo liso e com fundo predominantemente verde atrás de mim. E, Mônica, eu gostaria de perguntar algo, assim, uma percepção que você pode ter tido ao decorrer do seu trabalho. Né? Com relação à nova historiografia da ciência, que você falou que aponta a ciência mais como um processo, você acha que ao exercício, né, ao fazer isso, ao demonstrar através, né, desse processo científico como é chegado a determinados resultados, será que isso demonstra o quanto a ciência ela é diferente do senso comum, ela destoa do senso comum? Ou seja, os alunos eles têm a percepção de que a autoridade de um argumento científico é mais bem construído, colocado, evidenciado através dessa nova historiografia da ciência, porque enquanto você falava, eu pensei, nossa, olha só, talvez um pouco dessa adesão negacionista que nós temos hoje no Brasil venha justamente por causa dessa falta do entendimento do processo do fazer científico, ver a ciência apenas como resultado. Então, você teve essa percepção? Não, eu não, na discussão daquela categoria, eu não fiz essa relação que você colocou. E, de fato, é muito interessante. E tem, sim, como aqui, eu não sei como que é o ensino de ciência em outros países, assim, né, porque, por exemplo, se lá eles têm um maior conhecimento, seria, por exemplo, algo direto, né, o fato deles terem mais conhecimento da ciência deles, porque lá eles trabalham com um processo científico, mais com uma nova historiografia. Não, às vezes não necessariamente, eu acho que isso colabora, né? Mas não que talvez seja um resultado assim direto, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que prevalece um olhar positivista, mas às vezes mesmo entre aqueles que trabalham com, vamos supor, história e filosofia da ciência, que tenta olhar para a ciência enquanto um processo, mesmo assim, às vezes a gente não tem um conhecimento da ciência nacional, devido à nossa formação, né? Porque nem toda a formação é baseada na abordagem histórico-filosófica, né? A gente tem os vários tipos de conteúdos, áreas ali, e só que o que falta é a gente trazer isso, independente se for dentro de um olhar histórico ou não. Pode ser, por exemplo, do que está sendo produzido atualmente. Seja, por exemplo, vamos falar sobre as vacinas, que é um assunto em alta agora. Sabe? Aí eu falo que a abordagem histórico-filosófica, dentro desses princípios da nova historiografia, ela auxilia, ela ajuda a aprimorar a compreensão disso daí, né? E, por exemplo, que seja questionar por que, então, aqui no Brasil a divulgação está mais atrasada do que nos outros países, né? Qual que é a história da científica do Brasil que nos leva a esses resultados que a gente enfrenta hoje, né? Então, eu acho que isso colabora, mas não necessariamente que isso seja uma coisa direta. Se a Obrigado. professora Bia quiser falar alguma coisa. Não, estou olhando ali a sua colocação, né, Mônica, ali para o Luiz, a argumentação, né? A gente não consegue estabelecer, a princípio, uma relação direta entre o tipo de ensino que você teve e a concepção que isso tem no país. A gente não sabe isso em termos de país, porque aí para isso a gente teria que, pelo menos, teria que fazer uma leitura melhor sobre isso. Mas o que eu percebo é que por exemplo, se a gente pegasse como mote hoje a discussão que está tendo em relação à vacina, à não vacinação, à escolha, os sommeliers de vacinas, como proceder. Por exemplo, agora, os funcionários públicos vão ser obrigados a tomar a vacina. Isso vai ser um processo que está sendo uma resolução. Como é que isso vai impactar alguns grupos
que são negacionistas em relação à vacina. E é interessante que eles são negacionistas, a maioria é negacionista em relação a tomar a vacina, mas leva seus filhos para tomar a ceia. Então, é bem seletivo. Que tipo de vacina não toma? Discutir isso eu acho importantíssimo, assim como nós da área de metodologia estamos discutindo abordagens de ensino em ambientes híbridos, que é o que a gente estava conversando com a Thais um pouco antes, né? Que faz com que os alunos não estejam presentes e creiam que estão fazendo o seu melhor. E um outro ponto, né? Sempre foi a ideia de que nós precisávamos de trabalhar mais de forma híbrida. E assim foi. Meus alunos da física, se eu falar que eu volto amanhã, eu tenho certeza que a minha sala vai estar lotada. Porque eles odiaram a experiência. Por quê? Porque muitos dos professores não entenderam o que era para fazer e replicaram no ensino híbrido, no ensino remoto, aquilo que faziam no seu ensino presencial, entendendo que 2 horas de aula presencial é uma coisa, que você tem interação, que você fala, que você vê, e outra é estar nesse ambiente aqui. Então, aquela defesa pela educação à distância, ela caiu em muitos dos nossos alunos. Veja que eu estou num fórum de reestruturação da física e isso está muito presente. Os alunos estão se queixando muito dos professores que estão simplesmente gravando as suas aulas e deixando disponível. E eles responderam, é que informação, professor, a gente tem até em sites melhores. O que nós estamos querendo é outro tipo de coisa. Então, nós temos também que nos reinventar. Nós, na universidade, os professores da educação básica, estão tendo que se reinventar. Por quê? Porque aquele aluno que antes nos ignorava mentalmente, ele estava de corpo presente na sala de aula e nos ignorava mentalmente, hoje eles nos ignoram mesmo. Eles entram, parece que estão ali e a gente fica que nem centro espírita. Fulano, você está aí? Você está, mande uma mensagem, né? É muito complexo isso. Desculpa aí se eu fugir, mas eu acho que a gente tem que trazer para discutir isso fatos que estão nos incomodando. Com certeza, Beatriz, que ótima pauta. E aí, tratar conteúdos da história, filosofia e sociologia da ciência tornou-se um desafio ainda maior, né? A gente que ainda tem que trabalhar nessa interface, se antes fazer a transposição didática já não era simples, você imagina agora, né, para o ambiente online. Então, é a gente lidar com essa interface toda de diferentes campos do saber, né? Aquela dificuldade, porque nós temos professores das ciências da natureza que estão sendo formados mediante aqueles conteúdos, vamos dizer, conceituais das ciências. E cobrando também que eles tenham essa fluência na historiografia, na epistemologia, né? Além das didáticas. Então, as demandas para o professor em formação são cada vez maiores. E para nós que tivemos que adaptar, foi assim uma loucura, né? Bem difícil. Eu vou passar agora para o Cleiton. Tá bom, Luiz, obrigado. Cleiton, por favor. Claro, boa tarde. Vou fazer a minha apresentação. Eu sou homem, né, branco, tenho muito cabelo, tenho 27 anos. Acho que no fundo tem minha estante e no fundo meu quarto, né? Primeiro eu queria parabenizar a Mônica, né, a professora Beatriz também pelo trabalho, eu gostei bastante. Acho que trouxe bastante informação, acho, para ajudar a pensar a história da ciência nacional, a HFC. E a minha pergunta, acho que é no sentido justamente pensando
na história, filosofia da ciência, quais foram os desafios que você teve para trazer um cientista brasileiro, mas pensando justamente naqueles aspectos da HFC e não criar um, não outro mito, mas não cair sem querer naquelas mesmas críticas da HFC, só que trazendo um cientista brasileiro. Por exemplo, eu vi que você trouxe aquele levantamento, né, e trouxe o Marcos Pontes, fez a ressalva sobre ele, e é mais no sentido de, será que pensar esse cientista brasileiro, será que a gente tem, quais são os cuidados que a gente tem que ter pensando na história a história e filosofia da ciência? E se isso foi muito difícil, e se você pensou nisso, se existe essa possibilidade de você sem querer cometer esses erros durante essa pesquisa? Você está querendo dizer mais em relação do conteúdo ou mais em relação à representação visual ou os dois? Os dois, no geral, tipo, pensar. Desculpa, às vezes eu tenho dificuldade para sintetizar o que eu tô querendo dizer, mas, assim, a história, você trouxe lá logo no início, alguns valores, né, da história e filosofia da ciência, tipo, como criar um como criar essa história que a gente geralmente tem sobre criar mitos, uma Uhum, ciência mais elitizada. Por exemplo, o você faz associação entre mostra que o José Bonifácio esteve no processo lá de independência e, ao mesmo tempo, também foi um cientista. Mas o que levou ele a ter essas duas presenças, sabe? Tipo, o que que ele tinha ali que a história da ciência tenta mostrar que... Ai, perdão, mas tipo, ela tenta mostrar, tipo, tenta desconstruir aquela ciência que a uhum. gente, Eu né? acho que eu entendi que a questão, os desafios de como trazer é, o José Bonifácio, a história dele ou dos outros dos estudos do livro, dentro da nova historiografia da ciência, tentando não fugir dela, né? Porque, assim, é o que a gente fala, é bem mais fácil se a gente ficasse na abordagem tradicional, né? Ah, o fulano, que é o pai de tal coisa, ele... Porque se você vai colocar, acho que o lítio, ele, né, fala assim que é, dá o crédito da descoberta, né? Do, que eles falam, o descobridor do lítio foi fulano. Não lembro se agora se ele é o Humphrey Davy que eles colocam, é um outro nome, né? E desconsidera todo o outro processo. Por exemplo, se não tivesse lá, vamos supor, José Bonifácio lá no início, tendo encontrado o mineral que deu origem ao lítio, às vezes a gente ainda não conhecesse, né? Como, assim como deve existir aí outros elementos que nós não conhecemos ainda, né? E então, quando o desafio é muito tentar a gente fugir dessas amarras, porque, como eu falei lá no início, essa questão do ciclo vicioso, a gente está dentro. Eu passei por uma formação inicial, foi praticamente a abordagem histórica foi praticamente inexistente. Então, o que eu teria mais próximo a mim foram o tipo de história que eu tive no ensino médio, que era o quê? Uma abordagem completamente tradicional e positivista. Eram aqueles quadrinhos do lado da apostila ali que falava, né? Fulano foi o pai, não sei o quê. Então, você precisa adentrar muito no mundo aí da história e filosofia, tentar compreender muito bem quais são esses princípios da nova historiografia. Então, eu fui tentando olhar, eu fui lendo, né, a história, né, do José Bonifácio, desses outros estudos, e eu falei assim, tá, algo que tudo quanto é trabalho, tudo quanto é autor, pesquisador da área de História e Filosofia da Ciência vai falar, é muita questão do contexto. Tentar contextualizar o conhecimento. Então, por exemplo, o José Bonifácio, ele tinha toda a questão política dele, que é o que a gente mais conhece, só que ele tinha todo esse lado cientista, e ele foi responsável por encontrar diversos ali minerais, além do que originou ali o do lítio, e aí eu falei assim, tá, qual que foi o contexto que influenciou a escolha do Bonifácio, né? Porque ele não foi lá sozinho com o dinheiro dele e vou pesquisar por conta própria, não, né? Foi uma viagem que durou anos.
né? E por que que Portugal queria tanto que fosse ele ali, né? Então, esses foram os desafios, tentar olhar para aquilo ali dentro da perspectiva da nova historiografia. Então, eu colocava assim, tá, qual outro ponto que a nova historiografia ela defende, né? Essa questão dos erros, vamos supor, que é a questão de humanizar. Então, eles falam, quantos anos durou a pesquisa até para que eles conseguissem, de fato, isolar o lítio, desde a época que eles acharam o mineral, sabe? Que não foi uma coisa de uma hora para outra, que muitas vezes dá essa impressão de simplificação do processo científico, né, tradicional. Parece que, hoje eu encontrei o mineral, amanhã eu já estou isolando, independentemente aí se tinha tecnologia, você nem para pensar se tinha essa tecnologia na época, né? Então, eu falei assim, vou deixar aqui presente quantos anos levaram de um estudo para o outro, para mostrar que não é algo que acontece assim, né? Do nada. Então, eu sempre tinha que fazer esse movimento, tá? Isso daqui é algo que a nova historiografia está ali defendendo, então eu vou tentar trazer isso daqui, tentar adaptar, e tudo isso de uma forma para tentar encaixar ali no máximo 10 páginas, né? Porque foi aí dentro de uma HQ ali, foi até um pouco mais longa do que geralmente a gente vê, né? Que o pessoal às vezes trabalha mais com tirinha e tal. Então é mais essa questão mesmo, de você sempre tentar fazer esse movimento, de você fugir do tradicional, que a gente está muito preso ali nele, né? E a gente, que nem a professora. Eu cheguei a fazer entrevista com as professoras, só que não ia dar para pôr no trabalho, senão ele ia ficar gigantesco, né? Depois a gente ia tentar transformar tudo isso em artigo. E a gente vê que quando você tem algumas lacunas na sua formação inicial, a gente tende a se apegar naquilo que a gente teve ou no ensino médio ou ali mesmo dentro dessa formação inicial. Então, poucos são aqueles que têm a oportunidade de ir para uma pós-graduação, ter contato com esses outros tipos de abordagem, se aprofundar num assunto e para você conseguir ver, identificar esses erros e tentar consertar de alguma forma. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Deu para responder. Era esse aspecto mesmo que eu queria entender melhor, porque realmente me parece um desafio bem grande. E pelo seu trabalho ficou claro que, tipo, você se preocupou com isso. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? As mãozinhas aqui acabaram para mim. Não? Bom, depois, Mônica, eu vou te colocar num grupo que a gente tem de ciência e arte, que eu acho que vai ser bem legal para o seu doutorado. Tá? Acho que Por vai ajudar favor. bastante. Vem material o dia inteiro aqui, eu acho que você vai gostar. Nossa, vou adorar, por favor. Depois me manda, eu pego o teu número com a professora Beatriz, vou te colocar aqui no grupo nosso aqui, que você vai gostar muito. Bom, gente, se não tiver mais perguntas, eu vou dispensar as professoras. Eu quero saber se vai ter mais histórias da Gabi aí pra gente aí. Como é que a gente pode ver? Pode ler, pode ter mais informação sobre. Olha, eu espero. Eu ainda vou colocar esse meu projeto em prática. Eu queria fazer uma coleção, assim, da história de cada um desses elementos, sabe? Quem sabe? Eu preciso de um tempo. Acabando o doutorado, eu vou tentar colocar em prática esse projeto. Você sabe que eu estava pensando, né? A Mônica estava contando, eu estava lembrando do trabalho da Stephanie, Leonardo. Você chegou a ler o Do trabalho da Stephanie? Rutherford, do Bohr? Não, do Bohr. Do Bohr, sim. Né? O Bohr, só a desculpa que é o Bohr, mas na verdade ela traz todos Toda aqueles evolução, sim. debates e tal. Como seria legal transformar numa história em quadrinhos. Ah, não, isso aí eu Né, sou Mônica? suspeito para falar, né? Mas Se depois você tiver interesse, eu acho que era um texto bacana, porque ele quebra vários daqueles mitos, né, e paradigmas. Tem um texto muito bom do Jefferson também, que está para sair, sobre aqueles. Eu estou falando desses que são na interface entre física e química, tá, gente? Que sobre os experimentos com a relação carga-massa do elétron, né? Aquelas que a gente fala de raios catódicos, e descreve só um experimento como se fosse único, crucial, e o Jefferson traz
tantos atores ali que tiveram envolvidos, né, no estabelecimento dessas ideias e tal. Então, eu acho que é uma transdisciplinaridade bacana entre a física e a química, e a história, e a epistemologia e tal, e ficaria lindo numa história em quadrinho. Nós estamos fazendo no grupo pequenos vídeos. A gente teve aí uma questão de ter prejudicado o projeto de extensão por conta da pandemia, que nós tínhamos já desenvolvido uma metodologia para o presencial. Então, esses vídeos curtos, eles ficaram parados um pouco, né? Mas eu acho que tanto esses vídeos curtos como HQ, são linguagens importantíssimas para a gente fazer essa divulgação da nova historiografia, gente, porque, olha, o tempo passa, a gente luta, e os mitos parece que vão se fortalecendo. Na aula passada, Beatriz, eles estavam mostrando para a gente uma coleção da Turma da Mônica propagando todos aqueles estereótipos. Me mostraram só do Newton com o negócio da maçãzinha, e eu que estudei o Newton, então eu tinha uma vontade de chorar, sabe? É triste. Então, isso mostra que a gente não pode descansar. Nós temos que também atuar na divulgação para fazer esse enfrentamento, porque todas essas crianças que vão ler essas histórias na escola básica vão perpetuar, vão chegar no superior formatadinhas no século XIX, né? É a cabecinha historiográfica do século XIX, né? Então, é uma tristeza, a gente não pode esmorecer. E o Cláudio comprou os outros, tá, Thaís? Para você ficar mais nervosa. Ai, meu Deus! Mas Cláudio Você não tem comprou. noção do que a gente viu ali, dá até medo. Olhei o do Einstein, não tá tão ruim quanto o do Newton, mas tem uns lá que aí tem que pegar um biólogo aí para ajudar a gente. Nossa! Tem uma parte da HQ que chama Curiosidades. Essa aí tá assim, ó, caprichada, né, em erro conceitual ali, tá uma maravilha. Que triste, né? Erro histórico, erro conceitual, é uma beleza. Por que, tendo recursos, eles não contratam especialistas, né? Então. E aí fica com a ideia de que aquilo é um erro poético, é uma expressão da arte. Não é nesse sentido. Porque você não tem a necessidade de errar, ela não tem nenhum impacto, esse erro, não tem nenhum impacto benéfico, né? Para você ter essa... como se fosse assim, é uma expressão do autor, né? Uma liberdade da arte. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque depois a gente cria esses obstáculos epistemológicos que são difíceis de ser superados. Exatamente. Licença poética são os sons nas batalhas no espaço, né, Beatriz? Esses a gente já perdoou. Tudo bem, a gente já entendeu que aí vai lá, mas esses outros não dá para perdoar, né? Tá bom, gente. Então, vou dispensar a professora Beatriz, a professora Mônica, sexta-feira, para elas descansarem. Ai, o Ângelo levantou a mão. Ô, Ângelo, vamos lá. Oi, gente, estão me escutando? Sim. Primeiro, parabenizar a Mônica, muito massa a apresentação, muito abrangente, gostei muito. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a construção das histórias em quadrinhos. Tu usou um site, algum programa, se é fácil, qualquer pessoa pode construir se quiser, se tem algum lugar que tem, por exemplo, várias dessas histórias, já fala um pouco mais sobre isso. Valeu. Bom, vou falar sobre como que foi esse meu processo para construir a HQ, né? Existem ali alguns passos que eu fui seguindo para construir. Então, primeiro, eu li, né? Eu determinei, né? Qual que é o objetivo da minha HQ, né? Qual que é a temática que eu quero abordar. Depois disso, eu fui atrás para fazer esses estudos, sobre os estudos históricos aí, né? Depois que eu fiz esses estudos e determinei ali mais ou menos quais eram as informações que eu ia querer que estivesse presente, aí eu fui pensar primeiro na questão do roteiro.
Porque antes da gente ir para HQ de fato, né, e começar a criar os desenhos, você tem que criar um roteiro antes, escrito mesmo. Então você descreve ali aqui tem que ter 2 personagens, tem que ter tal coisa no fundo ou não vai ter nada no fundo, eh, ou quais serão os diálogos, tentar colocar o diálogo, por exemplo, se você estiver fazendo num Word, de no máximo meia linha ou uma linha, porque depois aquilo dentro de um balão pode ficar muito comprido, né. E você tentar criar o diálogo ali. Então primeiro pensar nessa história, que eu falei assim: eh, existem, né, aqueles tipos de HQ que a gente fala, que tem a motivadora, tem aquela que traz um desafio, que nem foi a do professor Testoni, né, que ele traz no final, ele cria uma tirinha no final com questionamento. Então, tem as explicativas, e como a minha seria mais do modelo explicativo, eu falei: "Tem que ter algum desafio, alguma coisa que surpreenda o leitor no final", porque, você tem que manter essas características, você não pode descaracterizar a HQ, né, a linguagem da HQ. Então eu falei assim: "Tá", no caso, o que eu pensei para minha foi, essa a Gabi estava lá no presente, e aí vai ter elas vão ter que fazer essas pesquisas sobre a história de algum desses elementos e para ela é sorteado o lítio. Aí quando ela vai fazer essa pesquisa, ela dorme em cima do computador, e aí meio que fica ali entender, você não sabe se é uma viagem no tempo ou se ela só tá sonhando com o que ela leu ali, né. E aí ela vai para esse passado, e aí ela encontra com esse personagem que ela até então ela não sabe quem que é, e que vai contando para ela mais ou menos a história, né, desses estudos. Aí no final, quando ele vai falar o nome dele para ela, e o nome dela é Gabi, porque Gabi é um nome de uma das filhas do José Bonifácio, né, e aí no final, né, que ela fala: "Ah, meu nome é Gabriela, Gabi", né, ele fala: "Nossa, é o mesmo nome da minha filha, o meu nome é José", e aí ela acorda. Aí ela acorda e ela vai procurar na internet, né, o nome dessa pessoa, e aí a internet mostra a foto dele, e aí ela vê que com quem ela estava conversando durante toda a história era o próprio José Bonifácio. Então eu falei assim: "Tá, porque tem que ter alguma coisa do cômico, alguma coisa desse desafio ali, algum momento que vai prender, assim, o leitor, né". E aí foi essa saída que eu tive. E aí depois que você prepara esse roteiro, aí você vai para a questão do design, né, diagramação, não sei como que fala. No caso, como eu não tenho a habilidade de desenhar, né, daí assim, tá, ou eu procuro alguém para desenhar para mim, ou eu vou para algum uso das tecnologias aí para me ajudar, né. E aí eu falei assim: "Eu quero participar dessa parte do processo também, eu não quero, né, que uma outra pessoa desenhe por mim e tal". E aí eu achei esse site do Pixel, que na época ele tinha muita coisa gratuita, só que mesmo assim, que nem ele deixava, permitia com que você escolhesse, né, os personagens. Alguns personagens já vinham prontos, só que você podia editar eles ali mesmo. Por exemplo, você podia mudar a cor da roupa, você que vai movimentando os braços, o olho, a cabeça, a expressão de cada, né, de cada personagem. Eh, o nome do site, ele chama Pixel. Eu coloquei os 2 sites ali no chat. Na dissertação eu usei esse Pixel. Aí, às vezes eu queria adicionar algum detalhe na cena que o site não tinha, não oferecia, aí eu fui para o Photoshop, né, qual que era o nome? Eu não lembro o nome mais do Photoshop que eu usei, mas tem na minha pesquisa eu falo qual que é. A Photofiltre é o nome. E aí eu adicionei, né, umas imagens e tal. O balão, quando ela vai para esse passado, o requadro também muda, né, porque uma dessas características da HQ é quando você muda, ou vai para o passado, ou você vai contar uma história que não existe, o requadro fica em forma de balão, né, não é mais aquele requadro reto. E aí essa opção não tinha de mudar no site, então eu fui fazendo pelo Photoshop também. E aí depois você monta, né, a história, e aí o gratuito não dava para você salvar a história, você não podia baixar a história. Aí eu fui printando as telas, né, o modo brasileiro, fui printando as telas e fui salvando e montei na ordem, né, das histórias. Aí depois eu fui nesse artigo que eu fui um dos últimos que eu fiz, que aí eu não usei mais
o Pixton, eu usei esse Storyboard Det, né? Ele também segue mais ou menos essa mesma lógica. Eles oferecem alguns personagens prontos, você consegue modificar eles, se você coloca ele mais para trás, se você dá zoom na imagem, porque tem essas regrinhas, né, de, por exemplo, você quer dar uma emoção para uma cena, então você dá mais zoom numa certa, se você quer dar destaque para uma certa expressão, né? E aí você vai. É sempre bom, assim, você dar uma olhada num. Não que é uma regra, por exemplo, se você vai trabalhar com seus alunos, os alunos vão desenvolver as HQs, eles não precisam estudar todas as regras da HQ, tá? Mas se você está pensando em fazer, por exemplo, um material, é interessante você pegar, por exemplo, os livros do Vergueiro, ah, do Eisner, eu acho que é assim que pronuncia, Eisner, que ele traz as regras assim da construção da HQ, né? Então, que te ajuda, né? Por exemplo, as onomatopeias, quando usar, as cores, tal. Que aí, dependendo de uma mensagem que você está querendo passar, você não precisa descrever ela na imagem. Às vezes, só de você colocar uma expressão, colocar um ponto de exclamação ali no personagem, você já consegue passar aquela mensagem ali, né? Então, é bom você ver essas opções que uma HQ pode te oferecer. E aí você tem. É muito mais fácil você mexer com essas ferramentas nesses sites. É isso. Muito bom. O Cláudio também levantou a mão. Isso, é só para falar que assim, eu fiz um curso na Federal do Ceará, da Fundação Demócrito, chama Padrinho em Sala de Aula. Ele traz um material bem rico assim, sobre a construção dos quadrinhos e eu acho bem interessante. Quem puder, a primeira versão foi gratuita, acho que foi uma versão demo, né? E agora eles estão oferecendo uma versão paga, que não é tão caro, mas agora já é paga. É bem interessante, eu coloquei ali no chat para vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Bom, então eu vou agradecer mais uma vez, professora Mônica, professora Beatriz, pela disponibilidade, tá? Pelo pronto aceite quando eu fiz o convite, tá? Então eu agradeço demais aí a disponibilidade de vocês, tá? Foi muito bom, tá? Foi bem legal, assim, toda essa questão de história da ciência, da metodologia, agora da história em quadrinho, né? Como eu disse, ia ser um seminário meio misto, né? A gente não ia conseguir ficar numa parte só. Então, foi muito bom, tá? Agradeço demais aí novamente a presença de vocês. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito, né, pelo convite. Eu me senti bastante honrada, né? O Léo sabe disso, que essas parcerias para a gente são primorosas, porque é o espaço para a gente aprender muito e divulgar o nosso trabalho, também conhecer o trabalho de outras pessoas, né? Isso a academia nos favorece, então é um espaço maravilhoso. E também pela presença, né, de todos os alunos e naquilo que a gente puder colaborar, né? Vocês estejam muito abertos a procurar a gente naquilo que a gente puder auxiliar, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Obrigado. Mônica. Obrigada a Parabéns. vocês, gente, pelo convite. Quando quiser, é só chamar a gente, tá? Meu contato tá ali. E aí a gente pode ir conversando, trocando material. Estamos por aí. Não tenha dúvidas disso, Mônica. Estarei Com para certeza. ajudar e aprender com vocês também. Qualquer dia estamos voltando aí para Bauru, Bia. Ai, por favor, né? A gente precisa se vai. encontrar presencialmente para acabar com isso. A gente precisa fazer banca juntos. Tem tanta coisa que parou, né? E a gente não consegue dar continuidade. Tá Pois bom? é. Um grande abraço a todos, pessoal. O nosso endereço pode ser encontrado aí com os professores. Estejam à vontade para entrar em contato, tá bom? Tá Grande ótimo. abraço. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.